Glória a Deus. Não sabemos o dia em que virá o nosso Senhor e Rei, mas nós sabemos e estamos bem certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém. Vamos falar juntos o tema desta mensagem? É a semana 1 que inaugura este volume do Alimento Diário. Casamento, um princípio para a edificação da igreja. Mais uma vez. Casamento, um princípio para a edificação da igreja. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Vamos pedir aqui, vou projetar, vamos ler juntos. Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Então diz: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia! O que Deus uniu, não o separe o homem. Aleluia! Então, amados irmãos, hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para a nossa vida da igreja, que é a questão do casamento. Em Mateus capítulo 19, o Senhor traz importantes princípios para a vida conjugal, que está diretamente relacionado à edificação da igreja. Amém? Então o casamento não é algo à parte da edificação da igreja, mas é parte da edificação da igreja. É tão notório isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, fez uma relação entre o relacionamento entre Cristo e a igreja com o marido e a mulher. Ou seja, o casamento de Cristo e a igreja é um referencial para o casamento que nós temos com o nosso cônjuge. Amém? E esse tema de Mateus 19 é consequência de uma indagação, de um questionamento, de uma provocação dos religiosos em relação ao Senhor Jesus, trazendo o divórcio, digamos assim, sancionado por Moisés. Porque Moisés foi questionado, havia dissensões do povo de Israel entre os casais, a ponto da dureza de coração fazer com que fosse tornado lei a questão do divórcio. Mas vamos ver ao longo da mensagem que não era assim desde o princípio. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Colocou aí? Quando passa para lá não funciona, né? Tentei agora. Beleza, está dando certo. Muito bom. Foi só um ensaio, efeitos especiais, tá? Muito bom. No nosso alimento diário, nós temos 7 assuntos que foram desenvolvidos, né? O primeiro foi: a edificação se mede pela unidade. Voltar ao princípio é o tema da terça-feira. A queda do homem e a origem do ego é a quarta. A unidade de medida da edificação é a quinta-feira. O segredo do casamento, voltar ao princípio, que é sábado, sexta-feira melhor. Princípios para edificar o casamento e a igreja, que é o sábado. E ferramentas para a edificação do casamento e da igreja. Quando a gente lê todos esses 7 dias, ouve a mensagem, tá, que o irmão Pedro ministrou. Também assiste ali o tutorial. Depois que você vê tudo aquilo e faz suas anotações, obviamente, você chega a uma conclusão que o irmão
Pedro queria falar sobre 6 coisas relacionadas ao casamento. 6 coisas importantes ele queria dar ênfase. O primeiro é a unidade. O casamento está associado à unidade. Ninguém se casa para se separar. As pessoas se casam para viver bem, para fazer a outra feliz, para fazer-se mutuamente feliz. A separação foi por causa da dureza do coração do homem, mas não foi assim desde o princípio. Então a referência para o casamento é a unidade, e daqui a pouco vamos desenvolver isso. O segundo ponto é voltar ao princípio. Toda vez que a gente fala de casamento, nós não podemos olhar para a condição atual, mas o que Deus estabeleceu desde o princípio. Amém? Terceiro, casamento requer que crucifiquemos o ego. Sem a cruz, não é possível permanecer casado. Amém? Quarto item, edificar. Casamento é algo que está em franca edificação. Ninguém é cátedra nesse tema. Nós estaremos em edificação até a volta do Senhor. Amém? Quinto, viver pelo que sai da boca de Deus. Um casamento que não vive segundo aquilo que sai da boca de Deus, não é possível permanecer ou existir. Sexto e último, e não menos importante, servir. O nosso casamento deve estar à disposição do Senhor para servi-lo. Estar bem é para que ambos, marido e mulher, possam servir. Estar na lua de mel, fazer do seu casamento uma lua de mel eterna, é para que Deus possa te usar os cônjuges para servi-lo. Isso aí requer, é o sucesso do nosso casamento. Amém? É a vitória do casamento. Muito bem. Então vamos lá para o primeiro ponto. Unidade. João capítulo 17, versículos 20 a 23, diz o seguinte. João capítulo 17, versículo 20 a 23, diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E por fim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Esses versículos repetem, né, bem explicitamente a questão da unidade. Agora, onde está essa unidade de João capítulo 17? Em que esfera essa unidade existia? Existia entre o Pai e o Filho por meio do Espírito. O Filho só poderia estar no Pai e o Pai está no Filho pelo Espírito. Porque de acordo com Newton, e é verdadeiro, é um princípio, não pode coexistir dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, como é que isso é possível? Quando Cristo se tornou o Espírito, o Filho habitava no Pai e o Pai habitava no Filho. Quando você olha João capítulo 4, versículo 23 e 24, o que diz lá? Diz que Deus é Espírito. O Pai é Espírito, o Filho é o Espírito e o Espírito é eterno. Então, se o Espírito é eterno,
o Pai é eterno, o Filho é eterno, e eles coexistiam de eternidade a eternidade. Então, para que eles pudessem coexistir, não é possível nessa dimensão cartesiana. Eles estão na eternidade vivendo isso. O que é? Qual é a fórmula da velocidade? Um delta de espaço dividido por um delta de tempo. Não é isso? Isso produz então a velocidade. Quando a gente tem a velocidade que é a luz, né, a velocidade da luz, e a gente olha para o delta tempo, delta espaço e delta tempo, eles vão cada vez mais se juntar, não é isso? É ou não é? Estou vendo que faltar essa aula, né? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Não é isso? Vejam, a velocidade da luz é quanto? É quanto? 3, não é isso? 3,8 metros por segundo. Velocidade da luz no vácuo, considerando metros por segundo, 299.792.458 metros por segundo. Isso é a velocidade da luz, onde tempo é segundos e espaço é metros. Para se chegar a essa razão aqui, esse quociente, vejam, são quase 300 milhões de metros por segundo. Para se chegar a esse quociente, quanto não foi percorrido e quanto tempo não se gastou? Então, para se chegar a esse quociente exorbitante, esse espaço percorrido foram muitos metros percorridos para que em pouco tempo, ou seja, o espaço percorrido vai ser maior do que o tempo, correto? Ou seja, gasta-se, ou melhor, percorre-se muito em pouco tempo. Por exemplo, 360 km por hora, tá? 360 km por hora é uma velocidade extraordinária. 160 km por hora, vamos supor. 160 km por hora, que é o máximo que eu já fiz, né? 160 km por hora. É um absurdo. Multiplica isso por 2. Você tem quase a velocidade do som que os jatos, aviões, conseguem alcançar. Agora a velocidade da luz. Isso aqui percorreu-se, isso em um segundo percorreu-se 300, vamos colocar aqui, 300 mil quilômetros em 1 hora. Então, esse espaço aqui, longo, foi percorrido em quase 0 segundos. Quase 0 segundos. Então, quando você chama isso de velocidade da luz, você pergunta: quem habita na luz? Se a gente colocasse aqui mais espaços percorrido, mais do que, vamos colocar aqui o dobro disso aqui, 600 milhões de metros percorridos. Então, você tem um espaço extraordinário que você percorreu em menos de segundos. Então você tem que o espaço pode ser muito grande, mas o tempo é quase zero. Tempo tendendo a zero. É lá que Deus vive.
Os pés, os meus pés, ele escora os pés dele aonde? Na terra, porque ele diz que a terra é estrado dos seus pés. Se só a terra é estrado dos pés dele, todo o corpo dele, onde que está? Habitando a eternidade. Então, o Pai está na eternidade, o Filho está na eternidade, o Espírito está na eternidade, um convivendo com o outro. Mas por que o irmão Pedro, quando fala sobre esse tema, ele traz essa ilustração da velocidade da luz? Porque a velocidade da luz dentro da natureza é algo mais próximo de ilustração que se pode ter do que a eternidade. É uma imensidão de espaço habitando em zero tempo. Não pode ser zero porque não pode divisor, né? Não pode ter dividendo zero. T nunca pode ser zero, senão vai dar impossível essa conta, né? Então é quase zero. Então, em outras palavras, isso na nossa dimensão, né? Porque para Deus tudo é possível. Então, quando a gente olha para esse aspecto, qual é a relação do casamento com isso? Primeiro ponto. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o que o Criador disse? Vamos ver o que o Criador disse. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne. Uma só carne. O que é isso? Isso é unidade. Está gravando, né? Então, isso é unidade. Então o Senhor traz, quando a gente olha para João 17, o Senhor está dizendo assim, olha, vamos convidar o homem para conviver com essa unidade que eu, o Pai e o Espírito vivemos. Então a referência de unidade que a gente tem é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito. Então qual é a referência de unidade que o casamento tem? É o Deus triuno. Então, uma só carne é ideia de Deus. No versículo 18 desse mesmo capítulo, no versículo 18, Deus Pai diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o casamento é a ideia de Deus, veio da cabeça de Deus, veio do coração de Deus. Então, ele gozava da unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, agora ele quer transmitir essa unidade para esses dois, que é marido e mulher. Então, o Pai falou sobre isso. Lá em Mateus 19, conforme lemos, no versículo 6, o que diz lá? Mateus capítulo 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O Filho volta lá no princípio, onde o Pai falou, e ele agora reforça. Olha, não são mais, você lê o versículo 5, vai ver que o filho puxou o que o Pai disse, e depois concluiu. De modo que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, o Pai falou em Gênesis 2, e o Filho confirmou em Mateus capítulo 19. Então, casamento é assunto do Pai e também assunto do Filho. Agora vamos ver o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para falar sobre esse tema. Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para falar isso na sua epístola aos Efésios. Em outras palavras, Gênesis 2, o Pai fala sobre o casamento, é a origem, é a fonte do casamento.
Mateus capítulo 19, o Filho confirma a palavra do Pai. E no Efésios capítulo 5, versículo 31, o Espírito confirma essas palavras, sela essas palavras. Em outras palavras, o casamento é assunto do Pai, do Filho e do Espírito. Então, logo, que unidade o Senhor quer que marido e mulher desfrutem? A unidade que há no Pai e no Filho, pelo Espírito. Versículo 32, o Jarbas está doido para ministrar essa mensagem, mas hoje ele vai ficar de castigo, vai falar só amanhã. Versículo 32, o que diz? Foi eu que me lembrei desse versículo. Vamos lá. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então vejam, amados, o apóstolo Paulo, conforme falei no início dessa mensagem, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz o relacionamento entre Cristo e a igreja como uma referência para o relacionamento entre marido e mulher. E a fonte dessa unidade é o Pai, o Filho e o Espírito. Então o casamento é o ambiente onde é possível viver, onde se deve viver a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? Voltando lá para o slide. Então, o primeiro item de princípio para o casamento, ou o princípio da edificação da igreja, é a unidade que marido e mulher devem viver. É o ambiente, a esfera onde ambos podem viver essa unidade. Segundo ponto, voltar ao princípio. Quando a gente lê Mateus capítulo 19, quantas vezes o Senhor fala voltar ao princípio? Volte lá então, lá em Mateus 19, versículo 1. E vamos ler na sequência. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, já ia falar galera, Galileia, e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Bafo, chulé, gostos, roncos, por qualquer motivo é lícito? Ao Senhor responde. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Para aí. Primeira vez que o Senhor fala desde o princípio. Para quem quer saber sobre o casamento e suas nuances, precisa ir aonde? Ele citou a Barça, vai até a Barça. A British, né? A britânica, pediu para ir no Google. Não, ele falou que tem que ir para onde? O princípio. E onde está o princípio? Quem é o princípio? O Pai é o princípio. Então ele está dizendo, nós temos de nos remeter lá a Gênesis 2. Então, primeira vez que ele menciona desde o princípio. Próximo versículo. E que disse, e o que o Pai disse então no princípio? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então ele trouxe as palavras do Pai que foram registradas lá no princípio. Versículo 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? É uma pergunta razoável. Por que então que Moisés deu carta de divórcio? Eu pergunto, Moisés é antes de Gênesis? Ou é depois? Moisés surgiu aonde? Qual livro da Bíblia, Rodrigo? Vou te dar três opções. Gênesis, Êxodo ou Levítico? De cara não é Números. Muito bem, está errado. Êxodo.
O livro de Êxodo existe por causa de Moisés. Ali é mostrado como é que ele nasceu. Joquebede, né? Começaram então o faraó a matar todas as crianças. Joquebede deu à luz a um filho e viu que ele era formoso. O que ela fez então para não matar o menino? A salinha de criança. Se não responder, vai para a salinha de criança agora. Manjedoura, vai agora para a salinha de criança. Pode ficar aí. Fez um cesto com betume, é tanto que aquelas que hoje eles a batizaram, né? Aquela cestinha de Moisés. Calafetou com betume, ou seja, ela impermeabilizou para não entrar água, né? Colocou a criança ali e soltou em que rio? Miriam. Miriam estava acompanhando. Vamos lá se ela vai responder a Miriam daqui. Vai lá, Miriam. Qual é o rio que ela colocou? Salinha de criança. Salinha de criança vai ficar cheia. O rio Nilo. Última chance para não ir para a salinha das crianças. Quem foi que pegou o cesto lá? Foi quem que pegou? Salinha de criança. Já vou ter comunhão com as irmãs. Foi então a filha de Faraó, né? Foi lá e acolheu Moisés. Bom, então, por que então Moisés deu carta de divórcio? Moisés não faz parte do princípio. Ele é depois do princípio. Aí o Senhor diz, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, conjunção adversativa, vai contrariar o que foi dito antes. O que ele vai dizer? Não foi assim desde o princípio. Moisés é depois do princípio. Era quando havia dureza no coração. Mas no princípio, quando Deus concebeu o homem já nasceu com o coração duro? Não. O que tornou o coração do homem duro, irmã Rosângela? A queda. E a queda em que capítulo da Bíblia? Salinha de criança. Vamos ver se o Rodrigo volta para a salinha dos adultos. E isso, Gênesis 3. Então, entre Gênesis 1 e 2 não havia queda. Então, esse texto de deixa pai e mãe faz parte de que parte? Antes do 3 ou depois do 3? Hein, Ana Cláudia? Será que vai ter que ir junto com a sua filha? Antes do 3. Depois vai ficar de castigo para dar aula para ela. Tá? Muito bem. Então, em outras palavras, não foi assim desde o princípio. Então aqui, segunda vez que ele menciona princípio. E mostrando que casamento, se você tomar o casamento como referência de hoje, ele não corresponde ao que era no princípio. Então o que nós aqui na igreja estamos fazendo? Voltando ao princípio. Infelizmente, situações desagradáveis ocorrem, porque não depende só de dois, né? Se dependesse só dos dois ali de decidir, talvez alguns casamentos não teriam se desfeitos. Mas, por conta da dureza do coração de um dos cônjuges, ou das dificuldades, né? Depois o senhor vai falar que o adultério, a fornicação, são elementos que é permissivo a haver separação, mas sobretudo isso existe por causa da origem desse problema. O adultério e a fornicação é apenas galhos, folhas. A origem é a dureza do coração do homem. Então, por causa da dureza do coração do homem, o homem então separou-se. Ele estabeleceu a separação. Mas quando você volta para o princípio, não tinha essa palavra no vocabulário de Deus para a vida conjugal. Amém? Muito bem. Então, voltar ao princípio é voltar ao que o Pai falou, ao que o Filho confirmou e ao que o Espírito selou. Gênesis 2, Mateus 19 e Efésios capítulo
Capítulo 5. Eu vou falar uma palavra e você vai repetir o livro e o capítulo. O Pai. Livro e capítulo. Amém? O Pai. O Filho. O Espírito. Muito bem. Vamos voltar lá para o slide. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, voltar ao princípio. Quer uma vida conjugal que esteja associada à genuína edificação, tem de voltar ao princípio. Tem de viver essa unidade que o Pai, o Filho e o Espírito propuseram em Provérbios capítulo 8, versículo 30 a 32. O Filho diz que na eternidade desfrutava eram as delícias do Pai, era o prazer do Pai. O Pai se comprazia no Filho e o Filho desfrutava disso com a criação. Ele transmitiu isso para a criação, essa virtude, a unidade, a paz, o comprazimento. Senhor Jesus, só que o Pai não é egoísta, Ele criou a criação para que Ele pudesse compartilhar com ela a sua unidade. Terceiro ponto, crucificar o ego. Como o homem caiu, surgiu um elemento que colocou em risco a vida conjugal, que colocou em risco o casamento, que foi a queda do homem. E o que é ego? O que é o ego? Ego. Ego é igual a alma mais pecado. A alma mais o pecado gerou um elemento, ego, que é a alma independente, pendente de Deus. De Deus. Então, toda vez que a minha alma, ela age solitariamente, toda vez que a sua e a minha alma tem uma carreira solo, é ego. Por que os Beatles se separaram? Ego. Alguém pode dizer que foi a Yoko. Yoko é igual a ego. Por que Satanás apartou-se de Deus? Ego. Ele passou, todo dia ele passava naquela sala e olhava no espelho. Passava e olhava no espelho. Passava e olhava no espelho. De repente ele... Cara, você é demais. Você é formoso. Você é mais sábio do que Daniel. Você é o sinete da perfeição. Tudo que ele falou, a origem era quem? Quem deu para ele? Mas daí ele começa a dizer que ele atribui a quem agora? Ele mesmo. Eu sou demais. Eu sou demais. Aí começou a querer ser o quê? Aí 5 vezes no capítulo 14 de Isaías é mencionado eu. Eu exaltarei, eu serei, eu exaltarei, eu farei isso, eu farei aquilo. 5 vezes ego, eu. É um outro sinônimo de ego. Eu é o sinônimo de ego. E é o eu o quê? O eu solo. É o eu independente de Deus. E isso aqui nós conhecemos também como vida da alma. A alma criada por Deus, ela é perfeita. O problema é que quando ela caiu, ela recebeu uma vida independente, que o irmão Pedro usou como vida autônoma. Autônoma. E talvez você fique assim olhando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas vive assim, independente de Deus. Estava ministrando o curso bíblico essa semana, aí um dos participantes diz assim, as pessoas, eu falei, vem cá,
E você é o quê? Eu sou parte das pessoas. Parece que as pessoas são gente distante, né? E eu estou no trono da glória, vivendo a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito. Não é assim ainda, irmãos. Temos de pôr o pé no chão. Aí a gente precisa se arrepender quando a luz vem. Não é olhar para o outro, né? Mas dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou assim, Senhor. Muitas vezes ajo independentemente de Ti. Todas as vezes que eu e você agimos de maneira independente de Deus, demos lugar para o ego, demos lugar para o eu, demos lugar para a vida da alma. Então, por isso que a gente precisa crucificar o ego. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Fala assim, a minha mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente sai da simplicidade. Por que reportagem? Por que não panfleto? Por que o expolivo? Por que não uma carroça? Por quê? Mas por quê? Por que não isso? Por que não aquilo? Por quê? Eu tenho tantas ideias. Vamos ser simples. Vamos ser simples. Não é? Vamos ser simples. Talvez eu não esteja falando aqui para os complexos, mas espero que aqueles que venham a ouvir essa mensagem possam ouvir isso, sejam simples. Vamos ser simples. Quando a gente complica as coisas, a gente está reeditando a Eva que foi corrompida por Satanás. Qual foi a grande proposta que a serpente deu para Eva? Tem uma grande proposta. Ela não ia comer a árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal se não valesse a pena. Se não fosse um negócio que valesse a pena. É ou não é? Vamos lá para Gênesis 3. Capítulo 3, versículo 1. Preste bem atenção. Começa o diálogo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a linguinha lá, bifurcada. Gostou, né, Mirinha? Respondeu-lhe a mulher: eu tenho que fazer sonoplastia para vocês entenderem. Do fruto das árvores, agora é a mulher, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, abre aspas, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando eu parar é para mudar. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando é para questionar a palavra de Deus, ela põe uma interrogação. Mas quando é para deturpar a palavra de Deus, é um ponto final. Volta no versículo anterior. É certo que não morrereis. Deus disse que não morreria? Deus disse que morreria. Mas aqui ela põe um ponto final. Prossiga. Aí diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, aqui está o pulo do gato, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Uau, eu posso ser como Deus. Ela já estava falando de dialeto da serpente. Eu posso ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Uau, eu quero ser como Deus. Mas o que está implícito aqui em ser como Deus? Ser como Deus, porém, sem Deus. Ser o quê? Independente de Deus. Essa era a proposta. Então o casamento, quando um dos cônjuges resolve ser independente de Deus, irmãos, aí é o problema. Mas nós somos tendenciosos a fazer isso. O que a gente tem que fazer?
Se você voltar lá no slide, você vai ver que a alma, o ego, precisa ser crucificado. Crucificar o ego. Aí precisamos de um outro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vamos ler juntos? Estou crucificado com Cristo. Para aí. Estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, essa morte foi objetiva. Qual a finalidade dessa morte? A finalidade dessa morte era prover a redenção, a remissão de nossos pecados, amém? Só que agora o apóstolo Paulo se apropria dessa crucificação do Senhor e diz, estou crucificado com Cristo. Agora o que foi crucificado com Cristo? Vamos lá no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Quem é esse eu aí? O ego. Agora vamos mudar para ego. Logo, já não é o ego quem vive. Já não é meu ego quem vive. Eu preciso que vocês repitam isso. Logo, já não é meu ego quem vive. Vamos aí, de novo. Eu preciso que vocês afirmem isso, porque precisa ser também a nossa experiência. Não pode ser só a experiência do apóstolo Paulo, que a gente vislumbre e fica estagnado, assim, embebecido com a experiência dele. Precisa também ser nossa experiência. Aí vem a segunda parte. Mas Cristo vive em mim. Quando é que, de fato, Cristo viverá em nós, irmãos? De acordo com aquela primeira sentença. Quando é? Quando o ego for crucificado. Enquanto o ego não for crucificado, quem está vivendo? O eu. Mas quando o ego é crucificado, quem passa a viver? Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você vê a entrega do Senhor, você é motivado também a se entregar para o Senhor. Amém? Vamos voltar para o slide. Quantas horas? Tenho ainda 6 minutos. Terceiro ponto, crucificar o ego. Quer que o seu casamento, o seu futuro casamento, Mirinha, o seu futuro casamento, Mateus, que mais? Abner, sejam úteis nas mãos do Senhor, precisa ter unidade. A unidade vem do Pai, do Filho e do Espírito. Voltar ao princípio e crucificar o ego. Sem isso, não há casamento vitorioso. Último item que eu vou falar hoje, ou melhor, que eu vou falar agora. Amanhã o Jarbas continua. Edificar. Edificar. O que é edificar, irmãos? Edificar, a edificação nossa vai se concluir quando? Quando, Rosângela? Que vai terminar a nossa edificação? Você consegue olhar para todos que estão nesse salão, inclusive eu, e ver que a edificação já terminou? Então estamos a caminho, mas não terminou. Estamos no caminho, mas também não concluímos. Então não concluímos. Nós estamos em edificação. A vida conjugal é o caminho para a edificação continuar. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, nós já lemos. Quando diz, vamos voltar para Gênesis 2, 22, só para a gente destacar um verbo, de Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Esse verbo transformou-a também pode ser traduzido por edificou-a numa mulher e lhe a trouxe.
Mulher nas Escrituras, no Antigo Testamento, representa o que no Novo Testamento? A igreja. Quando o Senhor morreu na cruz, João capítulo 19, versículo 33. O ladrão da direita, o ladrão da esquerda estavam vivos ainda, né? O que os guardas fizeram? Quebraram as pernas. Daí, quando chegaram no Senhor, o que viram? Que ele já tinha morto. Mas para ter segurança, o que eles fizeram? Furaram o Senhor do lado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu. Assim como do lado de Adão, que depois de pesado sono, foi tomada uma costela para edificar Eva, o Senhor Jesus também na cruz, colocado pela morte em profundo sono, também saiu do seu lado algo que iria transformar a humanidade, que iria edificar a humanidade convertida com sangue e água. Sangue para a redenção de pecados e a água para a nossa regeneração, para a vida. O sangue está para o perdão, a água está para a vida, para a nova vida. Em outras palavras, assim como a igreja foi edificada a partir de algo de Cristo, hoje a vida conjugal é um ambiente para sermos edificados. E nesse ambiente não pode faltar dois ingredientes: sangue e água. Para que o sangue? Para perdão. E a água? Para a vida. A vida e o crescimento de vida. E eu quero terminar com um testemunho. Como vocês sabem, estou cuidando da minha mãe. Tem sido uma tarefa não muito fácil. A Luciane não é filha da minha mãe. A Luciane é nora da minha mãe. Então, nossa rotina mudou em muitos aspectos. Tem sido um prazer extraordinário cuidar dela. Mas existem desafios, não é? Existem desafios. Gera desgaste. O Alzheimer, o Parkinson são demências, né, que trazem muito desconforto. Ora se lembra, ora não se lembra, ora não precisa de ajuda, ora precisa de ajuda e por aí vai. E isso gera um pouco de desgaste. E ontem eu me desgastei, né? Fui, chamei, não gostei de uma abordagem que a Luciane fez comigo, numa mensagem, e daí voltando para casa, vim buscá-la na casa de uma irmã, e a caminho de casa eu falei, expressei que eu não gostei, né? Não gostei, fiquei muito chateado e tal. E daí começamos uma discussão, eu argumentando, ela argumentando e tal, e chegamos em casa, aquilo que seria um momento para a gente estar tranquilo. Desgaste acabou gerando desconforto, 2 bicudos, né? Não dá. Passamos a noite, graças a Deus, né? Você tem que colocar a cabeça no travesseiro. O travesseiro geralmente traz boas notícias, né? E a boa notícia para mim é: você está errado. Você está errado. Essa foi a minha constatação. Do lado dela, você está errada também. Mas eu quero falar de mim, né? Ela não está aqui para se defender, então vou falar de mim. Aí, amanheci, fui lá, preparei um café. Aí, pensei, não, agora dá para a gente conversar, né? Aí fui conversar e toquei na ferida de novo. Aí, reacende os ânimos, né? E tal, ela argumenta, estava muito triste, muito decepcionada comigo e tal. Aí eu, puxa, eu estou errado, por que eu não cheguei logo e simplesmente disse perdão, né? Mas eu tinha que trazer um discursinho fajuto, uma folhinha de figueira, para tentar justificar alguma coisa. E pelo contrário, piorei a situação de ontem para hoje. E ali, sozinho, da mesa, tomando café, solo. Aí o senhor disse, cara, você tem que se arrepender simplesmente. Aí fui lá no quarto, pedi perdão. Falei, me perdoa. Realmente eu
preciso considerá-la mais e tal e tal. Eu comecei a pedir perdão. Aí, graças a Deus, ela falou, não, também me perdoe, né, pelo que aconteceu e tal. Não vamos mais dar lugar para essas coisas. E ali nos ajustamos. E como tem menores de 18 anos, aqui eu não vou contar o que aconteceu, né, depois. Então, daquele momento a gente se reconciliou. E daí o Senhor me deu um sentimento. Falei, puxa, você vive trancado aqui nessa casa, trabalhando, às vezes sai, tem reunião, tem dia de reunião, irmão. Tem dia que tem 3, 4 reuniões. Via Zoom, presencial e tal. Isso aí, realmente você vai chegando no final do ano, né? A pilha vai chegando no recharge, né? Tem que recarregar, tem que colocar em algum lugar para carregar. E daí o Senhor me deu um sentimento, não, vamos comer fora, né? Vamos gastar um pouquinho. E fui lá e fomos num bom lugar para comer. E saímos, caímos na gandaia santa, né? Digamos assim. E ali nos reconciliamos, aí fomos tirar foto e tal. E então, moral da história, né? A vida conjugal é um ambiente de edificação. E numa edificação há ruídos, há golpes de martelo, de marquise, né? Às vezes você até mesmo colocou um azulejo errado, tem que golpeá-lo para sair. Há muitos ruídos, mas no final, como dizia alguém, dizia assim, os transtornos passam, mas os benefícios ficam, né? Então os transtornos, essas dificuldades de edificação vão passar. E o que vai restar? A edificação. O grande benefício de Deus, o grande edifício de Deus. Amém, amados? Então, Jesus é o Senhor, obrigado pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, e que nós daqui para frente possamos dar continuidade nessa edificação em todos os ambientes da vida da igreja, né? A vida familiar, a vida social, a luta espiritual, a vida de reuniões, todas elas são ambientes para a gente poder, então, crescer e dar franca liberdade para Deus nos edificar. Jesus é o nosso Senhor. Amém.